Boa noite, família! Vamos começar mais um episódio. Se você caiu aqui de paraquedas, ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, vamos se inscrever, hein? E vamos compartilhar esse vídeo. Eu sou o Pretinho, pra quem não me conhece. Mas antes de começar o programa, Cleclito, hoje a gente tá com uma convidada aqui, baiana. Aí, vou deixar você contar a história dela, tá bom? Em 3, 2... Alô! Bom, o que o Pretinho falou é verdade. Só 1 em cada 10 pessoas que assistem o canal assinam o canal. Isso é uma média no YouTube. Se você puder assinar o canal, dar um like, compartilhar, a gente agradece. Hoje eu tô aqui com a Coral, que foi uma das 10 selecionadas do projeto maravilhoso chamado Elo Fit dos Sonhos. Se você assina o canal, se você acompanha o canal, você viu eu falar sobre isso desde as inscrições. Pois é, já tem os 10 selecionados, os feats já foram gravados, uns já foram lançados, que é o caso da Coral. A gente vai falar disso mais abertamente aqui. Poxa, que legal. Muito feliz. Você tá aqui, viu? Tô muito feliz de estar aqui, uai. Muito favor. bacana. E bacana. Obrigada. Uma iniciativa da Elo, esse projeto é muito importante, né? Com certeza. É um projeto que resgata também a música brasileira, né? Tá sendo muito especial fazer parte dele. Pra mim também. Que massa. Então bora. É ver uma empresa apoiando a música brasileira, né, nesse momento e dando voz para estilos que não estão necessariamente em destaque agora, né? Sim, um Brasil profundo, né? Trazendo à tona territórios ainda não tão explorados pela grande mídia, pelo mainstream, né? Assim, acho um desafio, desafiador, né? Assim, no mundo Antes de de eu hoje. rodar a ampulheta e perguntar como a música chegou na tua vida, eu queria que você me falasse como que você ficou sabendo do projeto, como que você se inscreveu, se você imaginava que seria selecionada. Eu não esperava. A gente recebeu, amigos mandaram pra gente pelas redes sociais. E aí eu mandei pra minha empresária e falei assim, olha, acho que a gente podia se inscrever nesse projeto aqui. E a gente ficou meio, será que vamos inscrever? Mas quem que vai ser, quem vai ser o feat que a gente vai escolher? Teve uma dúvida ali a princípio, assim, será que seria o Lenine? Será que seria o Geraldo Azevedo? O que tinha a ver mais com a minha música e tal? Até que eu falei assim, acho que eu vou fazer com a Daniela, porque faz mais sentido, assim, talvez porque ela é baiana, eu sou baiana, e aí talvez essa coisa do território me favoreça também pelo fato de, sei lá, eu fiquei pensando, pô, se eu for gravar com Lenine, com certeza alguém de Pernambuco vai lançar um maracatu muito mais potente do que eu, né? E aí acabei escolhendo a Daniela e acabei sendo selecionado. Eu fiquei muito feliz, assim, porque era um desejo que já existia, eu já tinha pensado isso, já tinha sonhado com essa possibilidade de em algum momento gravar com uma artista mulher, baiana e gigantesca como é a Daniela. E então foi uma realização de um sonho, sim. Como foi quando te ligaram e falaram que você foi selecionada? Não, fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz. Tem vídeos hoje pra provar que eu fiquei assim, bem mexida, né, com a possibilidade de ver minha música sendo cantada por uma voz como a voz da Daniela Mercury, que é tão icônica, né, que tem uma história, né, na música brasileira. Então foi muito especial. Você tem uma história que a gente vai falar dela aqui, que começa na rua, muito bar, muito baile, né? Sim. Então você já é uma cantora experiente. Como foi chegar no estúdio com o Pretinho, o Maria, o produtor musical? Só os grandes mestres, né? Me fala um pouco do processo. Foi muito lindo, assim, foi muito bem recebida, né? As trocas foram muito potentes, assim, para além da música também, né? Porque cada um de nós temos histórias, né? E a gente se encontra, engraçado como artistas, ainda em diferentes lugares da carreira, se encontram nas esquinas, assim, né? Da vida. Então, a possibilidade de trocar com os grandes mestres e ver onde a gente se encontra, isso é muito bonito, assim, né? Te faz você olhar para o mercado com um pouco mais de humanidade, assim. E isso é muito legal, né? Deixa de ser aquela coisa que tá lá distante e passa a ser uma coisa mais tátil, assim, sabe? Mais palpável, assim. Então foi uma experiência, para além da música, foi uma experiência de humanidade, assim, sabe? Foi muito, muito especial. E a Daniela também tem uma história de muito trabalho antes de explodir, né? Nossa, demais, né? Ela tem uma carreira extensa, né? Exatamente. Uma importância muito grande, né? Na música baiana, no axé music, assim. Ela de fato é uma rainha mesmo, assim. Ela não é uma estrela, é uma constelação inteira, assim, sabe? Foi muito legal estar com ela, assim, tete a tete, né? Sentar com ela, mostrar música. Quem foi que produziu? Quem produziu foi o Márcio Vitor. Ah, sim. Que também é uma pessoa gigantesca, assim. Eu já conheci o trabalho do Márcio Vitor há muito tempo. Com o Psirico, né? Para além do Psirico, mas ele como percussionista também.
E já admirava muito, já era super fã, assim. Pra mim, a melhor percussão do Brasil, assim, sabe? Era a percussão de Pissirico. Já tinha visto shows, assim, de Pissirico. Já ficava, sabe, super encantada com a musicalidade, com a sonoridade, então, encontrar com ele e ver o quanto que ele é uma pessoa linda, assim, muito generosa, foi muito especial, assim, acho que... E algum aprendizado desse processo? Ah, com certeza, vários. Ainda até cantando, ainda. Me conta. Ai, não sei, deixa eu ver. Ai, eu acho que a maneira de fazer, sabe? O cuidado pela obra, assim, sabe? O processo, às vezes o processo da música, talvez eu não tenha acessado de uma maneira talvez tão incisiva, porque eu ainda tô no lugar da minha carreira que eu não tenho uma necessidade tão mercadológica de fazer a coisa. Eu ainda tô nesse lugar ainda que eu tenho uma certa autonomia, sabe? E aí quando você tá com uma galera que tá há muitos anos no processo, né? Que tá há muitos anos na carreira, que tem uma visibilidade, que tem um processo de música muito mais longo do que o meu, assim, de vida, né? Dentro da indústria da música, você acha que as coisas são um pouco mais plásticas, talvez. E não foi tão plástico, assim, como eu esperava que fosse. Foi uma coisa que foi bem humana mesmo, assim, sabe? A Gadu foi super sensível de sentar comigo, de me escutar, de entender o que eu queria com a minha música, porque a música era minha, então assim, não, e a própria preciosidade, Maria gravou tudo aqui, né? O primeiro disco, o segundo, o DVD foi mixado aqui. Ela é uma pessoa muito humana. Muito, né? muito, nossa, e que eu acompanhei, ela fez o disco que ela sempre quis, ela nunca cedeu ao mercado, né? Isso, e ela trouxe isso pra mim muito nitidamente. Então a impressão que eu tinha era que eu tava chegando na cozinha de casa, sabe? Então era uma sensação de cuidado com a obra muito especial, assim. Então, com essas figuras todas, assim. Com a Gadu, principalmente, que a gente teve mais troca. Porque a Gadu fez a direção musical, né? Junto com o Pretinho, Junto com o Pretinho. E aí a gente teve uma troca muito profunda. Eu já conhecia a Gadu, né? De outros carnavais, assim. Não da música, mas por conta da luta indígena, que a Gadu tá muito inserida. E a gente tem muitas amigas em comum. A gente se encontrou em algumas lutas da causa indígena. E então a troca ainda foi mais profunda ainda, né? Porque a gente também tem ideais que se encontram, né? Então, desse processo, eu acho que o mais importante que eu posso dizer, assim, que eu trouxe foi esse respeito pela obra, né? Você olhar pra... É uma música só, né? Mas não é só uma música. É uma obra que vai ficar pro resto da vida e ela tem que ser olhada com carinho, ela tem que ser lapidada como você lapida uma joia, sabe? Então, você olhar pra sua obra, pra uma música, com esse cuidado, traz uma leitura diferente de tudo que você faz a partir daí, sabe? Assim, sabe? Eu sou uma compositora muito ferrenha, muito ativa. Então, eu sempre tô compondo. E às vezes eu faço, sei lá, 2 músicas num dia. E aí eu tenho várias músicas registradas na UBC, por exemplo. E aí cada música dessa é um diamante mesmo, sabe? Ainda que não seja a minha preferida, sabe? Mas ela quando ela passa pro estúdio e vira um fonograma, você tem que olhar pra ela com esse cuidado, assim, sabe? Então, hoje em dia, com certeza, quando eu for compor uma música, não que as outras não tenham sido assim, mas depois que eu vi grandes mestres fazendo isso, assim, você acaba olhando pra sua obra com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de respeito, assim. E ver Daniela cantando em estúdio. Não, incrível, né? Eu tive uma experiência parecida quando eu gravei com o Chico César, com a Fernanda Takai também, que são artistas que eu admiro muito, que eu tenho como mestres também. Então, ver esses timbres de voz, sabe, assim, de vozes cantando a minha poesia. Tanto, né? Que eu cresci ouvindo, cantando a minha poesia, a minha música, sabe? Pra mim é uma... Não sei nem dizer se tem um adjetivo pra isso, assim, mas é emocionante, assim, é bonito, sabe? Eleva a poesia pra um outro lugar, pra mim, assim, sabe? Artisticamente, sabe? Pra mim, às vezes que eu vi, quando eu gravei com o Chico, quando eu gravei com a Fernanda, eu chorei no estúdio, assim, quando eles começaram a cantar, quando eu ouvi a voz no fone, assim, eu falei, nossa senhora, olha esse timbre, cantando essa palavra, sabe? Tipo, ou cantando essa melodia, sabe? É especial, não tem muita palavra pra descrever, não. Uma coisa que eu acho importante falar do Feat Elo dos Sonhos, porque a gente já viu muitas empresas fazendo iniciativa com música,
mas sempre tinha uma pegadinha. De alguma forma aquele fonograma ficava para aquela marca, tinha um uso comercial estranho. E quando eu fui chamado para fazer a campanha junto com eles, a primeira coisa que eu fui foi olhar tudo. E cara, realmente é muito bonito, é feito pela arte mesmo, porque o fonograma é seu, não tem nenhuma pegadinha contratual. Então por isso que eu acho que a gente tem que aplaudir o que é para ser aplaudido, né? Sim, eles tiveram muito cuidado, né? Assim, óbvio que é um projeto que começou agora e que, pelo que eu sei, ou que eu espero que seja, que continue acontecendo, né? Por outros anos, para descobrir outros artistas, ou trazer à tona novos compositores, compositoras do Brasil, que é gigantesco. Mas como sendo o primeiro projeto, óbvio que vai ter algumas questões que precisam ser lapidadas e tal, mas eu acho que o princípio, a essência da coisa, ela de fato, ela é bonita. É vista quando você está no processo, sabe? Assim, na minha experiência, foi no processo da coisa, foi bem coerente, sabe? Coeso. Assim, do início, eu espero que não tenha fim, mas... Cara, eu sou super fã da Mel Pedroso. Você conheceu a Mel? A Mel é a diretora de marketing da Elo, né? Talvez não. E tudo que ela fez com música, ela fez um trabalho lindo na época da Nextel, com a Maria, inclusive. Então, é realmente uma pessoa que ama cultura. E aí, quando você tem alguém pensando dessa forma, né, fazendo marketing de uma maneira tão bonita, pra mim, tem que aplaudir. E tem uma coisa também, a equipe é muito familiar, assim, sabe? Por isso que eu falei que parece uma cozinha de casa, assim. Você vê que as pessoas se amam e se respeitam e se admiram, as pessoas que estão num projeto, né, que trabalham no projeto. Então isso acaba passando pra gente que é artista, né, que a gente acaba fazendo parte automaticamente daquela família também, sabe? Então eu acredito que a troca, para além do objetivo do projeto, né, assim, o feat não é só com o feat com o artista, é o feat com todo mundo que faz parte do projeto, assim. Sim. Então acaba que a gente se conecta também para além disso, sabe? Na vida, sabe? Amigos que a gente leva pra amigos, vida, né? né? Como que a música chega até ti, Coral, assim? Tua primeira lembrança da música? Eu tinha 9 anos. Como que era essa sua casa? Então, eu tinha 9 anos, eu era uma criança com muita ansiedade, muitas disforias. Depois eu descobri que era uma questão de disforia de gênero. E na época, uma psicopedagoga, que trabalhava na escola que eu estudava, sugeriu que minha mãe me colocasse numa aula extracurricular. E aí, na época, minha mãe entendeu que talvez violão fosse a melhor opção, porque eu não queria jogar bola. Não queria fazer na escola de futsal, não queria. Então, ela me colocou na aula de violão. E aí eu comecei a estudar violão, fiquei um mês na aula de violão. E depois saí, porque eu queria aprender logo, queria saber tocar logo, queria fazer logo o que acontecer. Aí comecei sozinha em casa a aprender a tocar. E depois disso fui pra igreja, um clássico, assim, de um artista, talvez, uma criança no sertão baiano, que é muito cristão, assim, é conservador e muito cristão mesmo, assim. Eu fui pra igreja, cantei na igreja um tempo. E aí, logo em seguida, depois que eu saí de casa pra poder estudar, eu comecei a fazer dinheiro com música em boteco. O que você ouvia em casa? O que tua mãe ouvia? O que vocês ouviam juntos? A gente sempre ouviu muito os cantadores do certo Nordeste, assim, sabe? De Alceu Valença, Chico César, Zé Ramalho, né? A gente ouvia muito esses cantadores, a gente consumia muito música do Nordeste, assim, sabe? Eu lembro que minha mãe fumava muito, jogava buraco, assim, e colocava pra tocar, sei lá, Aos Vivos, do Chico César, ou, sei lá, Grande Encontro, sabe? A gente era embebida. E a rádio, né, assim, também. A gente ouvia muita rádio na época, né? As crianças da década de 90, a gente tinha ainda a rádio presente, assim, os vinis, a gente estava passando por um processo de transição, né? Do vinil pro CD, naqueles CDs que vinham a coletânea de vários CDs, assim, junto, que você comprava e colocava num carro e assistia e ouvia. Então, eu acho que... E também os mestres do Olorum da música popular brasileira, Caetano, Gil, Gal, Bethânia, sei lá, todo mundo, essa galera toda que dessa constelação da música popular brasileira, que é muito extensa, né? Então a gente ouvia tudo isso, assim, quando eu era criança, né? E aí você resolve começar a fazer boteco? Aí eu comecei, na verdade, comecei a fazer assim, meio, sabe, despretensiosa, assim, sem muita perspectiva. Aí cantava no boteco,
Aí eu lembro que a cultura de boteco era uma cultura que existia muito no sertão baiano, nos barzinhos, assim. Sempre tinha alguém que fazia voz e violão. E aí um dia tinha duas figuras que faziam sempre lá na minha cidade natal, em Jequié, que era Iracema Miller e a Bia Novaes, que fazia voz e violão e boteco em todos os lugares da cidade, assim. E eu sempre ia assistir, achava massa. E aí um dia ela me chamou pra cantar, eu cantei tremendo, assim. Uma vez cantei uma música, assim, com elas. E depois fui criando coragem, quando eu mudei de cidade, fui estudar fora. Aí eu comecei a cantar nos botecos e ganhava, sei lá, R$80 pra cantar, tipo, 3 horas. E aí, ganhei um dinheiro, pô, vou fazer mais. Aí cantava sexta, cantava sábado. Aí tinha um restaurante que tinha almoço, meio-dia, aí contratava e fazia o almoço, aí fazia, sei lá, tocava de manhã, meio-dia num restaurante, aí à noite tocava em outro restaurante, aí depois tocava, sei lá, num casamento. E aí virou uma fonte de renda, assim, eu comecei a fazer dinheiro com isso. E foi crescendo, E os estudos sempre em paralelo acontecendo. A princípio sim. A princípio eu conseguia. A princípio eu conseguia dar conta de, sei lá, estagiar durante o dia e à noite pra faculdade. Qual foi a primeira faculdade que você fez? Que você falou que fez? Eu comecei com direito, né? Só que aí eu tranquei a faculdade. Algum porquê de ter escolhido direito? Não, nada, tipo assim, é só pra fazer mesmo, protocolo, assim. Depois fui... Aí a que eu fiquei mais tempo foi arquitetura e urbanismo, né? Que foi quando... Tem a ver com arte também, né? Eu gostava bastante. Foi o curso que eu mais gostei, assim. Meu pai era topógrafo. Olha técnico só. de topografia. Então era uma coisa que na minha família tem muitos engenheiros, assim. E... Seus pais apoiaram a música, assim, quando eles viram que você tava levando isso a sério? A princípio, não. Assim, minha mãe nunca gostou muito. Né? Minha mãe queria que eu terminasse a faculdade. Então minha mãe, ela tinha um pouco de raiva do violão, assim. A princípio, ela não achava que não era por esse caminho que eu tinha que ir. Né? E um momento foi um que pesou muito. Teve um momento da minha vida que eu quis desistir de cantar. Foi quando eu tava ficando mais velho e foi pesando essa coisa de você precisa fazer uma coisa da vida, fazer um curso público, sei lá, termina a faculdade. E eu tocando em boteco pra cima e pra baixo, e viajava, ia pro interior, e tocava no interior, aí ia pro litoral, tocava no interior, e minha mãe, aquela loucura, e faltava faculdade, perdia por falta. E minha mãe, não, para com isso, tá vendo que tá dando dinheiro, você não vai ter nada na vida, entendeu? E aí foi quando eu comecei a pensar em desistir de cantar, assim, teve esse momento, assim, de eu falar assim, eu acho que minha mãe tá certa, eu preciso ganhar dinheiro. Eu acho que muita gente passa por isso, né? Eu passo por isso pelo menos uma vez a cada 2 meses. Porque não é fácil viver, ser artista no Brasil, no mundo talvez, né, assim, é desafiador, né? A gente tem que ser muito resiliente mesmo, né? Tem que estar sempre tentando caber em algum lugar, porque a arte pela arte, ela não é suficiente, né? Que nem o amor pelo amor, né? Às vezes não é suficiente, precisa de mais. E quando você tava fazendo tantos bares na tua cidade, você foi amadurecendo como cantora, né? Sim. O que você estava passando na tua cabeça nesse instante, assim? Quero compor, porque você falou que já compunha, só que não tinha coragem de mostrar pras pessoas, né? Quando eu morava em Vitória da Conquista, tem uma coisa que é a cultura cancioneira daquela região é muito forte, assim. Muito a gente tem Elomar, né? Exatamente. Tipo assim. Então a gente tem uma coisa erudita muito presente, aquelas canções super elaboradas, né? E eram essas que você tocava no boteco? Não eram essas. Eu fazia violão popular, música popular. O que era o popular naquele instante? O Caetano, o Gil, sabe? O repertório deve ser tipo que tá de tudo quanto é lugar, né? Exato. Só que Elomar é erudito mesmo, né? Uma coisa assim, né? Então, eu nunca achava que as minhas composições eram suficientes, assim, sabe? Tipo, sabe aquela coisa de se boicotar, assim? Eu só consegui entender que as minhas canções, elas tinham poder, assim, quando eu saí de lá. Que eu comecei a enxergar, que eu comecei a ver a TV, eu comecei a ver a tomada da TV, sabe? Sabe, coisa lá você vê a TV, né? E quando eu saí, vi que tinha uma tomada atrás da TV, aí eu falei, Que legal essa visão. Porque aí você entende que existe um mundo para além, né? Que existem opções, que nem tudo é como a gente vê, né? Às vezes a gente é muito condicionada, né? A gostar das coisas, a querer as coisas, a fazer as coisas daquela maneira. Principalmente quando você está no sertão da Bahia, que é um lugar, né? Muito colonizado, assim, sabe? Como todo lugar mas assim, lá ainda mais.
Quando você vai pra Vitória da Conquista, você já sente uma diferença em termos de tamanho de cidade, na forma como as pessoas percebiam música, ou não? É muito parecido ainda? Talvez um pouco. Acho que talvez Conquista, o que acontece, eu não sei hoje, mas Conquista, na minha época, era um polo cultural muito forte, assim. Né? Na época, o governo da época tinha muito incentivo à cultura, então eu vi grandes shows em praça pública de graça, sabe? Tipo, Gal Costa de graça, sabe? Que já muda muito, né? Muda muito. Mas ainda assim, é uma cidade cosmopolita do sertão baiano. Então, assim, as cidades vizinhas todas se alimentavam de Conquista. Então, é uma cidade que tem muitas universidades. Então, todo mundo que morava, sei lá, no interior, ia pra lá, pra ir pra médico, pra estudar. Então, acaba que, apesar de ser cosmopolita, tinha ainda uma visão ainda muito conservadora, né? Que tava ali intrínseca na cabecinha daquela galera que vinha do interior pra lá. E que tudo bem, assim, entre muitas aspas, né? Mas ainda era muito limitado. O mundo ainda era aquilo ali. Aquilo era o mundo, sabe? Nada além daquilo existia. E se existia, tava muito distante, sabe? Tava muito longe. Não é pra mim o sucesso, sabe? Não é pra mim tá lá gravando com quase Chico César. inacessível, né? Então, que é o que faz, eu acho, que grande parte dos artistas saírem, migrarem de lá e ir pros polos, né? Pro Sudeste. E aí, ir pro mundo. E ver a tomada da TV, sabe? E como que você resolveu sair dali? Porque é um ato de coragem, né? Ainda mais com a família não apoiando 100%, né? Eu sou muito corajosa mesmo, assim. Eu saí de lá movida a parar de cantar. Jura? Não foi a música que me fez sair de lá. A música, ela sempre foi pra mim um veículo de movimento. Ela sempre foi quem me carregou pros lugares. Tem me carregado até hoje, né? Senão não estaria aqui. Não teria vindo pra cá, pro Rio de Janeiro, gravar com você. Naquela época também, a música eu pensei em desistir de cantar, e aí eu fui fazer dinheiro no litoral baiano com música para poder ir embora para Londres para trabalhar em um outro lugar, porque eu precisava de dinheiro para viver, para mostrar para minha mãe que eu ia ter alguma coisa, senão só o violão nas costas, sabe assim? E aí por conta disso, a música foi me levando, assim, a música foi introduzindo em mim coragem e vontade e sonho e possibilidades e encontros. Eu achei interessante, queria que você falasse um pouco sobre como dá pra ganhar dinheiro na rua, né? Você falou que você começou a ganhar bem no litoral, né? Ganhei muito bem, principalmente no verão, assim. Tem uma cidadezinha do interior da Bahia, do extremo sul da Bahia, chamada Prado. É uma cidadezinha bem pequena, que fica ali no extremo sul da Bahia, que inclusive é o maior litoral do Brasil, né? São 91 quilômetros de praia. Meu pai tem uma fazenda ali pertinho, no Corumbau. Corumbau, lindo, que também é distrito de Prado, né? Distrito de Prado. Corumbau, Cumuru. E Prado tem um turismo muito forte, principalmente gastronômico, né? Sim. Então eu ia pra lá. A família tradicional mineira toda, né, vai pra lá, a galera do norte de Minas acaba desembocando ali, ou no Espírito Santo, ou no extremo sul da Bahia, pra se divertir, pra passar férias, etc. E ali eu ia e montava meu som no Beco das Garrafas e colocava meu chapéu e ficava, sei lá, 3, 4 meses ali cantando de terça a domingo. Alguma 4 coisa horas. que você aprendeu nessa caminhada como cantora de rua ou de bar que fez você conseguir que as pessoas pagassem? Porque a gente tem sempre uma... É desconfortável, né? Passar o chapéu, digamos assim. Algo que você foi aprendendo que fez com que as pessoas, por exemplo, dessem mais dinheiro ou contribuíssem mais, assim. Eu acho que ter um chapéu ali já diz muita coisa também, né? Tem um chapéu ali. Tá ali. Ó, pessoal, tem um chapéu aqui. Quem puder contribuir com alguma coisa, qualquer coisa, tá rolando. Muito obrigada, sabe? Então eu acho que a semiótica já tem um símbolo ali de que eu tô oferecendo o serviço e que eu quero, talvez, alguma coisa em troca se você gosta do serviço. Eu não sei te dizer se eu tinha uma... Assim, às vezes eu passava o chapéu também. Uma coisa que é, tipo assim, cantava, sei lá, 40 minutos, levantava, pegava o chapéu, ia nas mesas e sabe, passava o chapéu. E acontecia, mas isso, tinha uma facilidade muito grande também, porque o contexto era muito fácil, porque
É férias, né? Todo mundo tá de férias, sabe? Tá ali com a família, comendo comida gostosa na praia, sabe? Aquela região é linda, a comida é deliciosa, sabe? Tipo, o povo quer gastar dinheiro, sabe? O povo sai de casa pra ir gastar dinheiro, pra torrar dinheiro. E aí tem um artista ali cantando, né? Ali. E a pessoa tá disposta a dar dinheiro, porque ela tá ali pra isso, entende? Ele Então tá tinha um cantando contexto. bem, tá entregando uma música boa. Sim, né? também, né? Eu tinha muita preocupação, então eu levava equipamento, levava som, então montava som, equalizava bonitinho. Então trazia uma qualidade de som também, né? Então eu tinha uma preocupação de trazer uma qualidade para além da música que eu fazia, mas tecnicamente bom de se ouvir, né? Então isso tudo também era um diferencial do trabalho, né? Na época. E que foi muito bom pra mim, porque me trouxe uma noção também de mixação, de entender como é que funciona montar um som na rua para mim sozinha. Hoje em dia eu toco, sei lá, em teatro, em festivais, eu consigo trocar ideia com um técnico de som, com, sei lá. Porque você passou por tudo Porque isso. eu passei por isso. Então eu passei por esse processo de carregar o som nas costas. É porque tem muita gente hoje que, como já sai da internet direto pra carreira, né? Não passou por nada disso que você passou. Isso tá um diferencial muito grande, porque você tem uma vivência das etapas do processo da música, assim, né? E tem uma coisa que você começa toda a partida perdendo de 10-0 quando você monta um setup na rua, né? Então conquistar aquelas pessoas todo dia você vai começar perdendo 10-0, né? Total. Então eu acho que a tua capacidade magnética mesmo de fazer as pessoas olharem pra ti, pararem pra dar aquela atenção naquele momento que elas não estão ali pra isso, talvez você não perceba, mas certamente você adquiriu uma habilidade no fazer, sabe? Que todo mundo diz que você no palco é incrível hoje. E que deve ter vindo dessa experiência de rua também. Com certeza. Com certeza, tipo assim... Porque o teatro, a partida tá mais ganha. Quem tá indo ali te assistir, tá indo ali pra te assistir, né? Sim. E a repetição, né? Você Repetição. fazia, sei lá, 4 horas todo dia, sabe? Não ficava rouca? Eu tava jovem, né? Não sei, não ficava. Eu acho que você também aprende a não ficar, sabe? Você dosa o que você entrega. Né? Exatamente. Você aprende a não ficar. E às vezes eu dobrava. Às vezes eu fazia 4 horas no Beco das Garrafas, saía de lá e ia fazer um luau sei lá, em outro lugar, sabe? Então, tipo, ainda tinha... E aí fazia mais dinheiro também. Então, a ideia era fazer dinheiro. Muitos artistas que fizeram baile, o Suricato falou uma coisa muito legal aqui. Ele falou, cara, quando eu fazia o baile lá atrás, no boteco, eu queria me esconder pra ninguém me olhar. Eu queria entregar o serviço ali e ir embora. Caras como Alex Cohen, que é talvez o cara de baile que a gente tem aqui, que mais... Cara, o cara ganha dinheiro como artista mainstream. Fazia o baile como se fosse o show da vida dele. Como era você fazendo bar? Você às vezes você ficava ali meio tipo, deixa passar isso pra eu ir embora logo. Depende muito do meu humor. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, assim, sabe? Então as coisas que me ocorriam na minha vida, obviamente que mexiam contigo. Mexiam e me transpassava no palco também. Óbvio que eu não era também a pessoa mais passional do mundo, que ficava o tempo todo chorando ou muito feliz o tempo todo no palco, sabe? Mas já teve um momento de eu tocar, talvez não na rua, mas de eu estar tocando numa pizzaria, por exemplo, e de a coisa tá tão automática em mim que eu tô, tipo, dormindo, cantando, sabe assim, tipo... Ou já aconteceu de muito doida tocando, né? Porque que, sei lá, tomando cerveja, tá bêbado e teve momentos também. Então, acho que também tem um lance do público fazer o artista também, sabe? Então, às vezes, aquele público era tava tão envolvida com aquele processo seu ali que você acaba se envolvendo também com o público e todo o resto não existe. Existe você e o público, sabe? Alguma história linda que você viu acontecendo na tua frente, tocando na rua? Tem uma história muito legal que... Quando eu comecei a tocar na rua, em Prado principalmente, tinha 2 cachorros. Que eles sempre... Que assim, eu ficava acampada na casa de tia Erlane, que é uma das mulheres mais incríveis que eu conheci na minha vida, que me acolheu na casa dela quando eu tocava em Prado. E eu ficava acampada no quintal dela, pra não gastar dinheiro com hotel, com nada. Então, eu tava lá pra ganhar dinheiro. Então, eu consegui que ela me acolhesse e eu ficava acampada no quintal dela. Então, eu ficava acampada lá. E ela tinha 2 cachorros que ficavam no quintal dela também. Então, meus vizinhos, eram eles 2. Então, toda vez que eu ia cantar, eles iam comigo.
E aí eles ficavam debaixo do banco comigo, assim, tipo, eu ficava cantando. Aí tem várias fotos dessa época, que é eu cantando e os cachorros embaixo, citados sempre, all the time. Só que eles já mataram eles, enfim, é outra história. Mataram o cachorro? Mataram. Por alguma pessoa muito escrota por aí. Mas é uma memória muito linda que eu tenho deles ali, assim, tipo, guardando o chapéu, sabe? Eles ficavam debaixo de mim, perto do chapéu, assim, sentadinhos, eu cantava. Acabava de cantar, eles voltavam comigo pra casa. Então eles sempre iam comigo pro Beco das Garrafas e ficavam comigo ali. E quem, sei lá, se alguém de Prado estiver ouvindo esse podcast ou assistindo, vai lembrar desse momento, assim. E muito bonito, sabe? Assim, essas coisas que são muito pequenas, assim, mas que me traziam muita... Quando eu cheguei em Prado de novo, que eles não estavam lá, eu fiquei bem triste, assim, sabe? Aliás, essa pessoa foi importante pra você, né? Esses cachorros foram muito importantes. E Tcherlane também, com certeza. Uma figura... Essa coisa da rua eu te perguntei, porque a gente acompanha artistas de rua que filmam a reação do público e tem as reações lindas, né? Tem reações bizarras. Eu lembro que eu tocava, que chegava assim, às vezes chegavam 100 turistas e todos eles com o celular na mão, assim, me filmando. Não tinha ninguém não olhando pro celular, sabe? Era todo mundo assim, me filmando, sabe? A galera tá todo mundo filmando, assim, olhando a partir da tela, sabe? Tipo, aquilo me deixava... Às vezes eu me pocava de dar risada, eu tava cantando uma música, eu ria muito. Você olhava só telas. Eu falava, mano, Black Mirror total. Tipo, todo mundo tá tipo assim, ninguém tá me... Sei lá. Ou... já aconteceu tanta coisa, gente, porque é litoral, verão, todas as coisas que você imaginar acontecem, assim. Não vou lembrar agora, porque faz um tempo já que eu não faço, mas tem muitas reações, muitas histórias, assim, que talvez um dia eu vou lembrar. Um belíssimo documentário, né? Com certeza. Alguma situação que você foi desrespeitada como artista na rua, assim? Não. Não? Felizmente, não. Talvez tenha tido algum estresse ou outro, assim, mas nada que eu consiga lembrar que tenha sido, sabe, inesquecível, que tenha marcado, sabe? Porque, obviamente, vai ter momentos que, sei lá, vai ter um bêbado escroto, ou, sei lá, vai ter um dono de um restaurante que não quer pagar os R$50, sabe? Mas tá ali usufruindo da música e tal, mas isso é uma coisa que eventualmente vai acontecer. Mas as coisas que são positivas sobressaem do que as coisas que são negativas, sabe? Concordo. E Londres não rolou? Não dessa vez, não agora. Juntou o dinheiro, mas não rolou Londres. Ainda não. Eu espero ir pra Londres não mais pra trabalhar. Mas aqui pra cantar, né? Exatamente. E como que foi não ir pra Londres? O plano mudou? Por que mudou? Aí eu tinha um show marcado, uma fã que me acompanhava dos botecos, né? Ela falou assim, Coral, eu quero que você cante no meu casamento. Ele vai ser ano que vem. Isso antes de eu ir pra praia, né? Pra fazer dinheiro. Vai ser no ano que vem, eu quero fazer um casamento na Estética Mineira. E eu quero fazer lá em Ouro Preto. Você toca no meu casamento? Eu falei, toca. Ela, vamos fazer um contrato. Aí eu te pago 50% aqui agora, e lá depois do show, você paga mais 50%. Ela fez um contrato comigo, eu assinei esse contrato, e aí ficou por isso mesmo. Passou um ano depois. Aí eu decidi ir pra Londres. Falei, bom, eu vou depois desse contrato, que eu tenho que cumprir o contrato, né? Então tava tudo certo. Eu fiz essa grana durante esse processo, e aí eu esperei até o show que eu teria que fazer em Ouro Preto. Só de curiosidade, pra quem muitos artistas independentes assistem o canal, gente começando, quando se fala dinheiro ou ganha dinheiro, dava pra ganhar quanto por dia? Pra quem quisesse aventurar esse tipo de aventura. Cara, eu consegui tirar de 800 a 900 reais um dia, assim. Trabalhando muito, dia né? Bom. Cantando muito, cantando 4 horas, assim. Chapéu. Que naquela é um época também, dinheiro, tem né? isso também. É um belíssimo dinheiro. Só que é isso, tipo, isso foi em 2018. Talvez hoje você fizesse mais. Não sei. Ou não. Não sei, eu nunca mais eu fui em Prado esses dias, mas não fiquei muito tempo. Mas dava pra fazer. Tá, nossa, Trabalhando informação que é direitinho. importante para as pessoas saberem disso. Trabalhando direitinho dava pra fazer, assim, sabe? Na época tava abundância, tava rolando naquela época. Mas me conta esse processo pra cantar no casamento. Aí eu fui pra Ouro Preto. Aí assim, como eu fiquei um tempo esperando a data desse casamento pra ir pra tocar em Ouro Preto, então acabou que eu fui fazendo o litoral todo. Eu tava em Prado, eu já subi pra Camboriú, já subi pra Caraíva, já subi pra Trancoso e comecei a fazer aquela região da costa da Invasão. Entre aspas não, sem aspas. E aí fui fazendo todas essas cidades e fui conhecendo muita gente, principalmente muita gente de Minas, né? Porque tem muito mineiro nessa região ali. Muita gente de Minas que vai pra lá pra trabalhar ou pra, enfim.
E a galera falava assim pra mim, assim, Coral, você precisa conhecer a cena de Belo Horizonte, tem muitos músicos lá, você precisa conhecer, esse trabalho é muito bom, você precisa conhecer. E aí foi me dando uma vontade muito grande de conhecer a cena de BH. Aí você já arriscava botar alguma música sua no repertório ou não? Eventualmente, talvez. Já colocava um ou outro no meio ali, assim, mas nada muito expressivo, assim. Sempre muito tímida. E aí, quando eu fui pra BH, pra fazer show no Casamento de Ouro Preto, eu acabei conhecendo a cena de BH. Conheci o Tranquilo, que é um projeto que acontece, que já tá bem grande agora. Na época tava começando apenas, na época eu lembro que no dia que eu fui, foi a Marina Sena, que tava tocando ainda, começando. Com o Rosa Neon tinha alguns outros artistas também, o Dedé Santa Claus, o Marcelo Tofani, que na época também era do Rosa Neon. E aí eu vi aquela cena, vi que tinham pessoas que consumiam música autoral. E isso me trouxe uma vontade de mostrar as minhas canções também. E aí foi quando eu me conectei com o Thiago Braga, que é um produtor, um grande produtor e uma pessoa muito linda, que conhecia meu trabalho, junto com o Max Teixeira, que também é um compositor, músico. E aí eles abraçaram, assim, o meu trabalho, assim. E aí Thiago me convidou para gravar um disco. E aí foi quando eu comecei, que eu falei assim, já deu. Tem histórias também, sabe, Clay, no meio dessas histórias. Conta. Que são histórias... é porque é muita coisa. Muita coisa aconteceu, sabe? Tipo assim... Eu não tinha como... Eu não tinha público em BH. Então acaba que eu fui ficando em BH e o meu dinheiro foi acabando. Porque o dinheiro que eu tava juntando pra ir pra Londres estava acabando. Porque eu tava ali, vivendo, tinha que pagar lugar pra ficar, comer, enfim. Viver em Belo Horizonte. Então eu precisava fazer mais dinheiro. Então eu tinha que voltar pra Bahia, que era o lugar onde eu tinha mais público. Você ia lá fazer e voltava de novo. E aí voltava pra BH de novo. E aí nesse processo, antes de Thiago me convidar pro disco, eu fui pra... Acho que eu não contei essa história assim em podcast em lugar nenhum. Eu fui pra Trancoso pra fazer dinheiro pra voltar de novo pra BH. Pra fazer dinheiro pra conseguir gravar uma música. Nessa época, eu só conheci Thiago porque fui gravar no Giramundo, que uma cantora, que é a Mariana Cavanelas, me convidou pra acompanhar ela. Eu acabei gravando junto com ela num ateliê do Giramundo. E aí eu conheci o Thiago, conheci o Max, mas eu falei assim, quero gravar uma música minha, vou fazer dinheiro. Eu volto pra Bahia de novo, voltei pra Bahia de novo pra fazer dinheiro. E aí quando eu volto pra Bahia, em Trancoso, eu já conhecia uma galera. Porque a galera já me conhecia, porque eu cantava naquela região, então a galera sabia quem eu era. Então eu comecei a cantar na casa de várias pessoas que tinham muito dinheiro, assim. De pessoas que tinham muita grana e cantavam na sala das pessoas, né? Jantares, assim, fazia voz de violão e nananã. E aí eu conheci um médico, que era Dr. Mário, que Deus o tenha. E aí ele um dia ele chegou pra mim e falou assim... Aí ele me recebeu, né, na casa dele, gostou muito de mim, falou, não, você podia ficar aqui em casa, não sei o quê. Ele já faleceu? Já. Fica aqui em casa, não sei o que. Ele me levou pra casa dele, eu fiquei na casa dele. Ele me conseguiu um quarto pra mim, ele morava de frente pra praia, assim. Ele tinha uma barraca de praia debaixo da casa dele. E eu tocava na barraca de praia e ficava na casa dele. Ele gostava muito de mim. E aí um dia ele falou assim... Aí eu fiquei 1 mês, 2 meses ganhando dinheiro, fazendo dinheiro. E tocava pros amigos dele também, eventualmente. E aí teve um dia que teve um evento na casa dele com os amigos dele. Eu tava tocando, Isso aí quando acabou... Né? Isso, Trancoso. É que Trancoso, as pessoas mais ricas do Brasil têm casa ali, né? Aí eu tava lá, aí ele chegou e falou assim, Coral, as mulheres de Trancoso, as madames de Trancoso, todas te amam. Você tem uma voz muito bonita, não sei o quê. Meu sonho era ser cantor, só que eu fui pra medicina. Só que eu tinha uma banda de punk rock em São Paulo. E não sei o quê. E eu também compunha umas músicas. Eu queria muito gravar uma música minha. Eu queria que você coralizasse ela. Que você pegasse a música e coralizasse. Quanto é que você precisa pra gravar uma música? Aí, tipo assim, eu não fazia ideia de quanto eu precisava pagar, porque eu nunca tinha gravado de fato, assim, né? Então eu não sabia quanto. Aí ele falou assim, não, você grava uma sua e uma minha, agora eu quero os direitos pra mim, ele falou. E um clipe, quanto é que você precisa? Aí eu falei, faça a mínima ideia, doutor, não sei quanto, sei lá, 20 mil, falei assim. Aí ele, tá bom, vou te dar 20 mil reais. Aí ele alugou um carro, mandou doblô, colocou o motorista e me mandou pra BH. Tipo assim... Você ia cantar uma música dele... Pra eu gravar uma música dele e uma música minha. Procurar um estúdio em BH, fazer um orçamento que ele ia mandar a grana pra mim e eu ia gravar lá em BH. Aí eu fui de mala e cuia. Eu andava com 3 malas, assim, tipo, gigantesca, caixa de som, violão. Colocou na doblô, ele pagou um motorista, alugou um carro
e eu fui pra BH por causa do Dr. Mário. Cheguei em BH e comecei, liguei pro Max. Falei, Max, lembra que eu falei que consegui o dinheiro, velho? Consegui, vou gravar uma música. Dr. Mário me deu essa grana, vai me dar essa grana, a gente vai gravar, vamos procurar um estúdio. Ele, não, vamos lá em Thiago. Aí eu fui em Thiago, Braga. Aí o Thiago falou assim, não, vem aqui quinta-feira que a gente conversa. Aí fui lá no Thiago, eu falei assim, Thiago, eu queria muito gravar uma música. Ele, me mostra o que você tem. Aí eu sentei assim na varanda, nunca esqueço desse dia. Sentei na varanda, aí cantei uma música. Aí eu falei assim, tem essa aqui, mas também tem essa aqui, eu queria ver essa aqui também. Aí tem essa aqui também, mas pode ser essa aqui também. Fui cantando várias músicas. Aí ele falou assim, você não tem uma música, você tem 2 discos pra gravar. Aí ele precisa... Ele falou assim, não precisa me pagar não, traz só um Grammy pra mim, que a gente grava seu disco. Aí eu comecei a chorar, tipo assim, fiquei super emocionada. Ele foi o primeiro que te viu como compositor, enxergou o teu talento, né? E aí eu falei assim, bom, já que eu vou gravar um disco, vou ter que ficar aqui. Assim, não vou voltar. E aí eu fiquei contando com o dia do Dr. Mário, só que aí ele teve um infarto fulminante, faleceu. Aí ele não conseguiu mandar a grana pra mim, eu fiquei em BH, tipo, sem dinheiro, com o dinheirinho que eu tinha guardado. Nossa. E aí eu falei, vou ter que construir uma carreira aqui. É isso. E aí comecei a construir minha carreira ali e aí a gente começou a gravar esse álbum, montei uma banda de alguns músicos que me abraçaram também ali. Ele tinha quantos anos? Ele era bem coroa já, ele era... Ele 70. Ele morreu nadando, assim, ele foi nadar, teve um infarto nadando, assim, foi a história que eu soube, assim, depois. Mas uma pessoa que foi ele foi um empurrãozinho, assim, ele foi a pessoa que falou assim, vai. Existem essas pessoas no caminho, né? Muito querido, assim. Assim, é uma pessoa que acreditou junto comigo, sabe, de alguma maneira. E como era a música dele? Cara, era um punk, assim. Eu tenho que achar, às vezes eu perdi esse áudio, eu queria achar esse áudio, porque é muito precioso, assim, porque... Talvez se eu achasse, porque eu não acho mais, porque depois disso eu tive outros celulares, enfim, não lembro. Ia ser bom achar, ia ser bom gravar essa música, sabe? Ia ser icônico, assim, canalizar, fazer isso por ele, sabe? Era um punk? Era um punk. Que ele deve ter feito falava dos novinho, ratos, né? Ele falava dos ratos de São Paulo. Ele trazia uma analogia dos ratos com a polícia, sabe? De uma coisa assim, bem anárquica mesmo. Punk mesmo, aí ele cantava, ele fazia. A gente nunca acha que um senhor médico teve uma banda jamais, punk, ginecologista, né? Tipo assim. Ele era ginecologista? Obstetra. Olha assim. só. Enfim, foi... E aí é isso, aí quando eu comecei a gravar o disco com o Thiago, a gente começou a gravar, só que aí começou a pandemia, a gente teve que parar a gravação, e aí tudo começou a mudar, assim. Então o processo do álbum ficou pra depois, a gente começou a lançar o que a gente tinha de Nesse single. processo aqui, primeiro eu queria ouvir Eu Sou Baiana, que é o dueto, né? Com a Daniela. Isso, e aí depois a gente vai ouvir esse álbum que teve essa parada da primeira que ficou pronta. Tá. Que furam montanhas, que furam crianças, que furam o corpo, que furam a esperança, acertam em cheio Copacabana. A rede que liga a gente, que prende o peixe, a rede que mente o sonho bonito de ser o que é. Eu sou baiana. São boa, né? Nossa, muito. Eu sou baiana. Eu vim de onde o sol pulsa, a sombra não me assombra. Aqui até parece bacana. Minhas costas são mar de todos os santos, de Guanabara, de Tubarão, meu pé é o chão. É onde tu dorme, aceita calor sem distinção. Minhas costas são mar de todos os santos, de Guanabara, de Tubarão. A esperança acerta no cheio Copacabana. A rede que liga a gente, que prende o peixe, a rede que mente o sonho bonito de ser o que é. Eu sou baiana.
bom o timbre de vocês duas, né? Ficou muito lindo. Combinou, né? É um contraste, né? É onde tu dorme, aceita calor sem distinção. Minhas costas são o mar de todos os santos de Guanabara, de Tubarão. Meu peito é o chão, meu peito é o chão, meu peito é o chão, meu peito é o chão. É onde tu dorme, aceita amor sem distinção. Aceita. Coisa linda, cara. Ficou lindo. Voei, me joguei no vento. Desse processo que acabou se transformando aqui quando você encontra os dois, qual foi a primeira música que vocês fizeram juntas? É a Cigana? Não. Chama Cubículo. Tem aqui? Ela é bem antiga. Enfim, qual que você mais gosta desse processo pra gente ouvir? Eu acho que Cubículo é uma música muito especial. A gente gravou Cubículo e Jequié. Deixa eu ver aqui. Tá lá embaixo. Discografia lá embaixo. Peraí, deixa eu voltar. Licença. Aqui. Cara, que transformação visual, né? Pretinho, dá um close aqui, ó. 5 anos atrás. 4 anos atrás, talvez. 5. É uma música que eu morava na favela, né? E aí é uma música que traz esse entorno da favela de BH, Isso, na BH. Serra. É. Eu falo da favela, né? Parece um cubículo, mas não é tão minúsculo. Sustenta esse músculo, arrebenta o mistério da cor em ação. Bonita essa abertura de voz. Gravar várias vozes. O sistema dialética, suprimentos que não há. É o álcool que alimenta a artéria. Quem gravou esse baixo? Thiago. Acho que se foi o Thiago ou foi o Pedro. Não lembro. Cara, baixo bom, hein? Tá lindo. Acho que foi o Pedro. Pedro Fonseca. E vazio, né? É. Tem uma atmosfera meio gangster de, assim. E queima a cidade, queima toda essa Meio tela gangster mesmo. da favela toda torta, que carrega todo o tempo todo que se Pô, base boa, hein? Também. pra chorar, de rir. O rapaz do dread é o quê? É o Thiago Braga. É o Thiago. A cidade, um monte de vela Baixão em fogo. acesa e vibrante, um cristão que peleja, duas travestis dançantes, é ressonante, é o ritmo da estrada, é feliz o instante, Pô, muito bom. a dor desagrada, é ressonante, camarada. É o ritmo. Tem o processo de composição, que é você e violão, tem melodia antes, vem letra antes. Depende. Essa canção é uma canção minha com parceria do Max Teixeira. E eu e Max, a gente tem muitas canções juntos, assim. Às vezes começa... Eu geralmente sou sempre letrista, eu gosto muito da poesia. A poesia é uma coisa que pra mim é muito primordial, assim, nas minhas canções, assim. E aí, às vezes, vem uma melodia e eu mando pro Max. E aí, às vezes ele desenvolve aquela melodia, ou às vezes ele me manda um violão. E aí desenvolve a melodia em cima do violão que ele traz. Então é um processo muito fluido, assim, não tem uma forma. Às vezes eu faço... Tem música minha, por exemplo, que não tem harmonia. Eu fiz ela a capela. Que não tem uma harmonia. E ela funciona só assim.
por incrível que pareça. Tipo assim, já tentei colocar, harmonizar e não ficou tão legal como ela é. Livre como ela veio da no estrutura, mundo. né? Então não tem uma forma muito definida. E não, você é de sabe? anotar coisas ao longo dos dias, e eu aí você vai sou- guardando tudo aquilo. Eu sou uma compositora, assim, as minhas canções vêm muito da palavra, sabe? Eu gosto de dizer que eu sou poeta, primeiro, antes de ser compositora, sabe? Então, uma poesia pra mim, ela tem um peso muito grande, assim. Desde a poesia mais simples até a poesia com metáforas mais rebuscadas, assim, sabe? Pra mim, ela tem que me fazer sentir alguma coisa. O peso da palavra no sentido não só do significado, da semântica da palavra, mas às vezes até do fonema, sabe? Daquele fonema, aquela palavra que é usada, aquela sílaba mais forte, ou a divisão silábica dela, sabe? Aliás, tem uma coisa no teu trabalho, porque eu tenho pavor de erro de prosódia, né? Eu fico desesperado. E o teu canto é muito claro, parece que você está dando realmente muito, muito valor a cada coisa que está sendo dita, né? E faz eu questão gosto. que seja dita de um jeito claro. Sim. Porque hoje tem muita música que você, cara, tem que prestar tanta atenção que você não entende o que está sendo dito, e aí come-se sílaba e muda. Cara, eu fico desesperado, porque eu acho que pra mim a letra é muito importante. Pra mim sempre foi uma dificuldade, por exemplo, ouvir rap. Eu fui conhecer o rap por causa do Thiago, por causa do Djonga, né? Que é um grande... Eu não sabia quem era o Djonga, eu não sabia quem era o Thiago Braga na época, quando eu cheguei em BH. E o Djonga já era Nossa, veio grande. de um outro lugar também, né? Aí quando eu cheguei, falei assim, deixa eu ver quem é esse Djonga. Aí eu ouvia a música, só que eu não conseguia acompanhar, porque era muita palavra, tudo muito rápido, assim. Eu falei, não, deixa eu ler. Então eu comecei a ouvir lendo. Aí eu falei, entendi. Aí eu falei, entendi. Por que esse cara, ele é gigante? Porque ele é um poeta, assim, inacreditável, sabe? Entendi quem é o Djonga, quem é o Gustavo, depois que eu li o que ele estava dizendo, sabe? Porque eu não tinha costume de ouvir rap. Então eu fui ouvir rap por causa dele, por incrível que pareça, assim. Eu tava ouvindo Alceu Valença. Tipo assim, outra... A galera que eu ouvia, né? A poesia que eu consumia. Não consumia essa poesia urbana. E... Desses poetas, na tua escrita, quais deles mais te influenciaram? Cara... O cancioneiro brasileiro me influencia, sabe? Então é difícil dizer sabe? Eu posso dizer aqui vários pra você. Né? De Caetano, de Chico César, né? Chico César, a poesia de Chico César eu acho inacreditável. Tem música de Chico César que eu escuto que eu choro só de ler a poesia, você nem ouvir. Óbvio que quando combina a poesia com a melodia, você traz uma topografia pra semântica, né? Você consegue ver ver o Y, né? Aliás, o Z. Né? Que é a profundidade do que está sendo dito a partir da melodia. Que são lindas as melodias que o Chico faz, por exemplo. Ele é maravilhoso. Aliás, como que você foi cantar com o Chico César? Eu participei de um festival de jazz em Trancoso. E eu tava ali... Eu fui convidada para participar, para cantar no palco principal. E eu fui pra abertura, que foi no Fazano, lá em Trancoso. E aí eu tava lá, tipo, de quequé, assistindo a abertura. E tava... Tava de quebradinha, assim, sabe? Sentadinha, tomando vinho. Ali de boa. E aí tava o Jacques Morelenbaum, tava Vanessa da Mata, tava Chico César, tava Elba Ramalho. Muito louco, né? Não, assim, inacreditável. E aí eu tava lá de boa, não sei o que, lá sentada. E aí uma amiga minha, que é muito querida, que é a Helena, ela falou assim, Coral, você devia ir lá cantar uma música e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, Helena, eu tô bêbada já aqui, eu vou cantar o quê? Tá maluca? Tá Chico César aí, tá... Mas tem que ir lá cantar uma música, não sei o que, eu toda tímida. Aí quando todo mundo se apresentou, eu tinha acabado a apresentação, aí ela me convenceu, assim, ela falou assim, você vai lá. Eu falei assim, não precisa me dar pra ser piano, não. Tô sem violão aqui, eu vou fazer a capela mesmo. E aí eu fui lá na frente, aí a mulher falou, temos aqui uma apresentação de surpresa, porque a cantora coral vai cantar amanhã no palco principal, só que ela vai dar uma palhinha aqui do que ela vai cantar amanhã e tal. Cheguei coral, eu fui, assim, que não passava nem Wi-Fi, assim, nenhum poro meu. Tremendo, assim, eu parei, assim, olhei pro lado, tava Chico César, Elba Ramalho. Aí na porta ali, na parede, tinha Vanessa da Mata em pé, o Jacques Morelenbaum com a Paula Morelenbaum, assim, de frente. E uma elite brasileira toda sentada, assim, sabe? Tipo, e eu, assim, tremendo, assim. Aí eu fechei o olho e falei, agora vou fazer uma autoral. Vou fazer o que eu sempre fiz. E aí cantei uma música autoral. Aí fui aplaudida de pé. Foi uma música chamada Aro, ela tá até lançada. Aí eu cantei ela, e aí eu fui aplaudido de pé, o povo pediu mais um. Aí eu cantei mais uma. Aí a galera aplaudiu muito. Aí falou, amanhã tem show, vocês vão assistir o show completo e tal.
Aí quando eu virei de costas, tipo, tremendo, eu tava suando, sabe? Aí quando eu virei, a Elba vinha na minha direção, assim, igual uma entidade, sabe? Ela pegou na minha mão e falou assim, vem cá conhecer Chico. Ela falou assim, que voz bonita. Aí eu falei, obrigada. Ela, essas canções são suas? Eu falei, são. Ela, quanta maturidade. Vem cá conhecer Chico César. Puxou, me levou pra Chico. Aí o Chico foi Chico sempre foi uma pessoa muito encantadora, muito coerente, assim. Tava tão nervosa que quando ele falou comigo, ele falou assim, me vi muito em você. Você já ouviu meu disco aos vivos? Eu, não. Tipo assim, Você não conhecia o aos vivos? claro que eu conhecia, mas é porque eu tava tão nervosa que, tipo, qualquer coisa que ele falasse… Você ia responder sem ser… qualquer coisa, sabe assim? E aí eu falei pra ele assim, Chico, eu tenho tanta vontade de cantar, de gravar com você uma vez na minha vida. Aí ele falou assim, calma que isso naturalmente vai acontecer. E aí nunca mais eu vi o Chico César, a gente se seguiu no Instagram, enfim. Passou muitos anos, muitos anos, ó, maluca. Muito tempo, aí uma vez meu pai sofreu um acidente de trabalho na Bahia, eu tava em BH, um pouquinho depois da pandemia, assim. E eu tava bem mal, assim, porque eu não sabia se meu pai tinha morrido, se não tinha, porque minha irmã mandou uma foto do meu pai dentro de um tubo de ressonância magnética. Você não sabe o que aconteceu com meu pai no WhatsApp, eu fiquei louca. Pode ser qualquer coisa, né? Aí eu falei, o que foi acontecer? Eu me ligava pra minha mãe, ninguém me atendia, preocupada. E aí eu fui lá e fiz uma poesia, que chama Ressonância, e fiz a música. E aí quando eu cantei aquela música, eu falei, nossa, essa música é a cara do Chico. A cara do Chico. Aí eu falei com minha empresária lá, eu falei, nossa, Mila, essa música é a cara do Chico. Aí ela manda pra ele, eu falei, mas eu tá maluca, eu vou mandar uma mensagem pra Chico César, falando, uma música minha? Ela, mas não, você já tem. Aí eu falei assim, tá bom, então vou lá. Aí eu mandei, oi Chico, tudo bom? Tu não lembra de mim? Eu cantei, sabe assim, tipo, cantei no festival de jazz, você assistiu e tal. Fiz uma música aqui, pensei em você. Aí ele, na hora, respondeu assim, me manda por e-mail. Aí eu mandei por e-mail, aí ele respondeu logo em seguida, assim, a música é muito linda, já me vejo cantando. Não posso gravar agora, porque na época eu tava produzindo um show com o Geraldo, né, que é esse viola e voz, e tava gravando com o Zeca também. Ele, mas ano que vem você me lembra pra gente poder gravar. Aí no ano seguinte, ele me puxou lá de BH e me levou pra São Paulo e gravou e produziu. E que generoso, hein? Muito generoso. Qual é o nome da música? Ressonância. Ressonância. Ele que produziu. Ele e o Fontanete. Se tenho tempo pra perder, que não seja esse aqui. Esse é tudo que eu tenho. Nele encalha o mundo inteiro. Nele provo teu veneno. Por tantas vezes quis te achar, escutar o assovio, o estalo do teu beijo, essa guerra no meu corpo, no instante em que eu te vejo. E eu te vejo em meus cabelos, e é tanto que me falta. Tem feitiço nos teus traços, no sorriso que te escapa. Tem delírio nos meus olhos, o castanho me conforta. Eu abrigo nesse tempo o que eu perdi querendo achar. Eu abrigo nesse tempo o que eu perdi querendo achar. Legal demais. Lindo, né? E o timbre, né? Mesmo lugar, né? E como que foi lançar a música? Teve uma repercussão legal? Teve. Depois a gente teve a oportunidade de cantar junto no Palácio das Artes, lá em Belo Horizonte, com o teatro lotado. Ele me acolheu, assim, com muito amor, com muito afeto. E essa música foi muito bem ouvida, assim, toca na rádio lá em BH sempre, sabe? Legal. O teu processo de transição, você falou que é mais recente, né? Nessa época já tinha acontecido o processo de transição. Já. Talvez não tinha começado ainda a minha terapia hormonal, mas o processo de transição já tinha acontecido. E como que foi a reação das pessoas, do público? Cara,
É isso também. Tem muita gente que acompanhou esse processo, né? Que foi acompanhando. Teve muita gente que veio depois. Muita gente que acompanhou, assim, desde o começo, o processo e tal. Foi muito bem recebida. Porque o público que me segue, que me acompanhava antes, era um público que gostava muito do que eu fazia. E de mim, sobretudo, assim, sabe? E eu acho que todo mundo já esperava, assim, um pouco. Assim, já recebi feedback de pessoas, eu sempre soube, agora que você se encontrou, sabe? Tipo assim, que entendia um pouco da minha busca por mim mesma, assim, sabe? Foi um processo difícil pra ti? Eu acho que foi um processo libertador, assim, sabe? Foi um processo de libertação mesmo, assim. Difícil sempre é. Todo processo transicionar, seja ele em qualquer instância, de cidade, de gênero, de qualquer coisa, é um processo difícil, né? Porque é um abandono e um acolhimento de uma coisa nova que tá vindo, né? De gênero talvez seja um pouco mais profundo, porque você abala com estruturas, né? Sociais, assim, para além de você. Porque tudo que transiciona ao seu redor, né? Assim, não só você. Então é um processo difícil, E né? o próprio ser humano, sabe, me falando ali fora que mudou você, né? Muda a cabeça. Muda a percepção de mundo, né? Muda a sua relação com o seu corpo, a sua relação com o outro, a relação das pessoas com você, com o seu corpo. Você falou que até emocionalmente mesmo você se transformou, né? Sim, a cabeça muda. Eu já sou uma pessoa muito mais sensível, muito mais empata, com muito menos... com muito mais dificuldade na cicatrização emocional das coisas. A leitura de mundo muda bastante, assim. Tem mudado, sabe? Eu tenho percebido isso, essa mudança. E não é uma coisa tipo assim, opa, mudou. É um processo que acontece, inclusive, antes da terapia hormonal. Já começa a transformar. Quando você tem consciência de que você é uma coisa, tudo começa a se transformar aos poucos. Vagarosamente você vai entendendo. Quando você traz o medicamento, né, com uma terapia hormonal, por exemplo, isso aí tem um estímulo biológico, né, que também influencia nesse processo. E é um processo devagarinho, né? Você vai, de repente, opa, peraí, isso aqui tá diferente. Olha só, não sinto mais assim. Olha como eu tô sentindo, sabe? Então é um processo que vai acontecendo, tá acontecendo, vai continuar acontecendo, sabe? É uma descoberta, né? E descoberta é isso, né? É um processo pra vida toda, você vai descobrir. Na maneira como você compõe, tem te influenciado essa mudança interna? Talvez sim, porque minha percepção de mundo mudou. De mundo mudou, né? Ser uma mulher no mundo não é uma coisa fácil, no mundo de hoje. Ser uma mulher trans, mais ainda, é mais difícil ainda. Então, óbvio que muda a sua percepção de mundo, né? O seu lugar no mundo dita muito o que você vê. Tem uma música minha que fala assim, todo ponto de vista é a vista que não dá conta do ponto. Então, o lugar onde a gente tá, às vezes não dá conta do que a gente tá vendo, sabe? Então, às vezes a gente muda de lugar e tudo muda também, sabe? Então, não tem muito pra onde correr, vai mudar. Essa visão é outra, suas relações são outras, né? Tudo muda. Como que foi a pandemia pra você? Cara, foi difícil. Muito difícil, porque eu tava longe da minha família e eu perdi muitos entes queridos na pandemia. E eu não pude enterrá-los. Foi bom, entre aspas, porque eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei na pandemia com a música. Nunca minha música foi pra tantas pessoas que eu nunca imaginei como na pandemia foi, né? Por causa da internet, enfim. As pessoas estavam mais abertas para receber música e respiro de arte. Você falou que você também teve uma rotina de fazer lives e estar presente, lives, né? Tava muito ali, né? Com aquele público que me acompanhava, gente nova chegando, gente mais conhecendo. Então foi bom por conta disso, mas foi uma merda por vários sentidos, né? Sim. Assim, foi um paradoxo, assim. A pandemia foi um momento bizarro, né? Assim, paradoxal que a gente viveu, né? Não dá nem pra... Outro dia eu tava tentando fazer o exercício de lembrar como era. Parece que foi tão distante, mas foi tipo assim. Eu não consigo mais lembrar, porque de não sair de casa, de não... Sei lá, eu não consigo lembrar a sensação. Aí eu fiquei tentando, porque a gente tava falando sobre isso. Falei, cara, que loucura, eu fazia vídeo todo dia, mas não saía de casa, né? A gente não saía de casa, a gente ficava o dia inteiro em casa. Eu me lembro que em algum momento eu já dormia às 8 da manhã.
tão... Não tinha tempo. O tempo não perdeu o sentido. Não perdeu o sentido, não tinha pressa pra nada, né? O tempo virou espaço. O espaço era o tempo. Então, assim, aquele espaço que você tinha, aquilo era o tempo. Não tinha urgência, né? A única urgência é que, sei lá, que surgisse uma vacina, né? Sim. Que era o que a gente ficava esperando ver no noticiário. Olha, parece que tem uma solução, parece que tem uma vacina. Acho que vai ter uma vacina. E durou um tempão, né? Muito tempo. É, muito louco. Foi. Você falou que cantou também com Fernanda Takai, né? Que eu acho Sim. que me conta um pouco dessa história. Então, a Fernanda, ela veio... Fernanda, eu já escutava a Fernanda há muitos anos, né? Eu sou fã dela e depois que eu conheci a pessoa, eu fiquei mais fã dela ainda. É inacreditável. Que doce de pessoa, inacreditável. Né? Fernanda Takai é inacreditável. É uma das pessoas mais lindas que eu já conheci em toda a minha vida. Ela me encontra tão carinhosa. É assim. muito doce. Ela é uma pessoa linda. Muito generosa, coerente. Enfim, eu posso ficar aqui todo o podcast falando o quanto Fernanda Takai é perfeita. De fato quem conheceu ela, quem teve a sorte de conhecê-la vai saber que para além de ser uma grande artista e ter uma voz icônica, ela é um ser humano, um ser humaninho assim, inacreditável de belo mesmo, né? A gente se conheceu por causa do Thiago Braga, que já trabalhava com ela, né? Assim, não por causa do Thiago. O Thiago já tinha falado de mim pra ela e já tinha falado dela pra mim. Só que o Coctus, que tinha uma pizzaria, que foi muito entusiasta pra esse encontro, né? Então ele sempre falava assim, você precisa conhecer, Fernanda, você precisa conhecer. E aí, uma vez ele tava rolando um pós. Se tem um tempo pra perder. Entrou sozinho, hein? Teve um pós-show do Pato Fu, que eles foram comer uma pizza e tal, né? E aí, eu tava lá com... Aí ele falou assim, vem aqui que a Fernanda tá aqui. Aí eu fui lá. Aí cheguei lá na pizzaria, a gente se apresentou. Aí eu tinha um show pra fazer no teatro e falei pra ela, falei assim... Nanda, você podia ir lá num... Chama ela de Nanda, né? Inclusive ela falou assim, só o povo da Bahia que me chama de Nanda. Aí eu falei, você podia ir no meu show, fazer um show tal dia lá no SESI, Minas, você podia ir lá assistir. Aí eu falei, eu nem imaginava que ela fosse. Aí ela foi pro show, muito bonitinha, ela foi no show, assistiu o show. Aí tweetou, Coral, esse show merece ir para todo o Brasil, sabe? Ela, sabe, super generosa. Aí eu peguei o gancho, peguei o telefone dela, falei, Fernanda, eu queria muito gravar com você, vou te mandar umas canções. Aí mandei 5 músicas pra ela. Aí ela escolheu uma, que foi Serra. E aí falei com o Thiago, vamos produzir? Ele produziu. E aí a gente lançou. E a gente gravou e lançou. Ficou muito linda. Que é uma música também que fala da favela. Que eu tava morando lá, né, como... Porra, eu tava na página que eu fui... Eita. Aí, Coral. Tá bem na... Acho que tá... Não, desse. Discografia. Aqui, ó. Serra. Às vezes a gente tem que ter essa cara de pau também. E é um né? trap EB, tipo assim, é um trap EB. É mesmo? É um trap meio... Essa MPB. cara de pau é importante também, né? De você pegar e falar, Fernanda. Porque se a gente não pede o nome, a gente já tem, E o né? mais doido é que essas conexões não foram conexões de minha empresária, estou em contato com o empresário do Chico César, ou minha empresária, estou em contato com o empresário da Fernanda, sabe? Foram encontros genuínos, encontros que a vida nos proporcionou. Artísticos, sabe? Acho que são os mais bonitos. É né? lindo, velho. Isso é muito lindo. Eu falo assim, gente, muito sortuda, sabe? Tipo, É mesmo. é muita sorte, assim, de poder encontrar. Quando eu olho pensando que você veio dessa cidadezinha pequenininha e um dia você tá cantando com essas pessoas, é quase improvável, né? Tem que ter muita coragem, sonhar e não desistir, resiliência, porque esse nosso processo é de resiliência, né? Total, é coragem demais, velho. Sou muito corajosa. Muito. Muito mesmo. Cara, os baixos das tuas músicas são sempre bons. É algo que você pede. Eu gosto de baixo. E o Thiago também é baixista, né? Então. A tela do pivô, a pele, peso, a palavra, o pavor. Eis aqui o corre que corre, que corre. Eis aqui talento, mas corre. Tá rápido que pensa o pensamento. Que tento é lento no corpo que dorme. O pino apenas a santa o porquê. A vida do galo que canta amanhã vai chover. A sede é tanta mata chuva que chove, que chove. Eis
Nessa hora eu chorei. Chorou? Dela cantando. Eis aqui a seca tá seco, mas chove na tentativa do que ainda vai brotar. O broto é esperança no peito da prole. E o que o mundo diz? Será que nesse mundo vai ser feliz? Muito legal. Aliás, o Thiago toca baixo pra caralho. Ah, não, o Thiago é inacreditável. Ele é um grande produtor. Muito sensível. Esse foi produzido por ele. Foi. Cara, ele é muito bom, bicho. Ele é Tem a bom. coisa dos espaços, assim. Nossa, Ele é minha muito voz tá bom. praticamente acabando. O quê? Raramente eu fico sem voz. É mesmo? É, mas tá vindo de um processo, assim, de viagem, de Correria, fuso, de né? dormir pouco. E aí a voz ela todo dia vai piorando um pouquinho, né? Aí ontem teve um evento onde fiquei falando por 5 horas com as pessoas, com a música água. alta. Pega um pouquinho de água. Uma aguinha. Me conta um pouco, assim, os seus planos de futuro. Estamos em 2025. Saiu esse single com a Daniela Mercury. Você já tem várias músicas lançadas. Você falou uma coisa aqui que é muito verdade. Já tem muita gente do mercado, né? Artistas que te admiram. Ou seja, o que é o mais difícil, que eu acho que é esse olhar desse valor que já estão te dando, do prestígio, isso já está acontecendo. É o mais raro, né? Eu me sinto privilegiado, assim, sabe? Por ter esses encontros e por ter esses abraços, assim, à minha obra, né? Não só com esses grandes artistas, mas também com outros parceiros, né? O próprio Max Teixeira, por exemplo, que é um grande parceiro de composição, que a gente tem E é tão difícil, né? Acho que compor com alguém uma coisa muito íntima, é como encontrar um grande amor, assim. Encontrar uma pessoa que você compõe junto, sabe? Hoje em dia a gente vê feats, assim, que é tipo assim... Você faz sua parte, eu faço a minha parte. E a gente junta. E às vezes E esse processo de composição, quando é uma coisa que é quase que homogênea, assim, você pega... As duas pessoas fazem parte de todo o processo. Isso é tão difícil de acontecer quando dá esse match, assim, quando a gente consegue se despir dessa maneira com outro artista. E eu tive também essa sorte de encontrar alguns parceiros, assim, pouquíssimos, que eu consigo ficar Quem são nua. eles? O Max? O Max Teixeira, a Clara Delgado, que é uma poeta de Minas Gerais também, Tem que é uma alguma grande coisa poeta. com ela já lançada? Tem uma música chamada Dá Vontade, que tá nesse disco aí, Tudo Que Você Podia Ser, que foi uma trilha de um filme. Eu gravei a música do Lô, e é uma trilha de um filme. Quem produziu foi o Jong. Essa música é muito legal. Nessa música, a letra dela. É minha e dela. Esses pés são advento. Ela canta comigo também. Dá vontade de atacar. Dá vontade, dá vontade, dá vontade. Deu vontade de ver você cantando com Arnaldo Antunes. Eu também. Minha voz Tem a ver pra caramba, né? Coisa das palavras. que não tem tempo. Dá vontade de atacar. Dá vontade, dá vontade, dá vontade de atacar. Dá canho o sentimento. Tu não vê que o barato do vento é trovejar. Tu não vê que o barato do vento é trovejar. Segura o groove. Quando a gira, gira, onde é que tu vai estar? É o Thiago nessa produção também? Esse é o Jong. Quem vai te girar? Ai, 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 ai. Quando a gira, gira, onde é que tu vai estar? E se a gira não gira, quem vai te girar? Ai, 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 Tô com dó com medo, começo, com ranço, com sangue no olho. Tô com dó com medo, começo, com dentro, dezembro vai chover. Tô com dó com medo, começo, com ranço, com sangue no olho. Tô com dó com medo,
arranjo malucão. O Jong ele é muito bom com beats eletrônicos. Muito legal. Qual outra que você ama muito dessas que você Eu lançou? gosto de todas, mas é porque é isso. Como a minha carreira, eu não tenho um álbum ainda, né? Então é tudo muito fragmentado, assim. Quase que experimentando a canção em vários lugares, assim. Mas até agora, tudo que eu ouvi tem uma coerência. Mesmo essa que não foi produzida pela mesma pessoa, tem uma coerência. Mas, por exemplo, se a gente colocar Boca, que foi um feat com Rádio Êxodos, que são produtores, Você experimentou outro lugar. Que arrasta multidões. mas é uma canção. Na minha pele, no pelo, ela propõe doce puxado, gosto de caju. A tua boca fecha com meu corpo nu. Esse sorriso cabe a vida inteira. Teu rebolado não é brincadeira. Gosto salgado, gosto de suor. O teu sorriso não te deixa Outra só. coisa. Quase tecnobrega, né? Exatamente. Essa é a referência. Quem não tem é ruim demais. Besteira. Quando o sorriso é verdadeiro, todo mundo vem atrás. Toma. Essa boca arrasta multidões. Na minha pele, Super comercial, né? põe doce puxado, gosto de caju. Meio Beatzinho. safadinha, né? Safadinha. E a música fala de autoestima, né? Esse sorriso cabe a vida inteira. Teu rebolado não é brincadeira. Gosto salgado, gosto de suor. O teu sorriso não te deixa só. Aí tem assim. E é uma coisa que eu adoro, toca muito na Bahia isso, sabe? Em Jequié eu via os boleros, assim, com os tecladinhos, sabe? Com esses synths. Pergunta que eu Ah. vou te fazer agora que você tá nessa busca do álbum, que identidade será essa? Que todo Pois é é, esse? Porque então- isso é um recorte, né? Assim, aí se você colocar, por exemplo, Cigana, Que vamos você só falou pra que você você gosta entender. muito, né? Cigana é voz e violão, assim, crua, sabe? É uma canção... Peraí que Cigana tá logo na frente. ela é uma das mais ouvidas, assim. Também ela foi uma das primeiras que eu lancei. Ela é, tipo... Essa foi o que eu escutei antes da gente se falar daquela vez. Então, ela tem uma... crua, assim. Tá vendo? Sobrando o microfone. Ó, você tá hoje com 8.054 ouvintes mensais. Quando você tiver 1 milhão de ouvintes mensais, você vai estar aqui de novo. Olha o que eu tô te falando. Axé. Você vai voltar aqui com 1 milhão. Bati uma chuva na encruzilhada. Tá tão claro. Essa música é Parece linda. E o timbre tá dia, mas é lindaço. noite. Tá lindo, né? Ouvindo a chuva silenciar. Eu amo esse filme. Riscando no asfalto também amo. poças. É porque não tem nada pra distrair. É a canção, É a a voz canção e essa e o voz. violão, assim. Esse violão, o Max tocando esse violão. Essa música é minha e do Max. O aval é ensurdecedor. Isso é um ensaio, velho. Que não posso ir. Mas é lindão. Deixa amanhecer, a cera acesa derreter. Sou um pavio de rio prestes a ferver. Tanto há de se viver, cigana. Tu não se engana, tanto ainda pra chover. A cera acesa derreter. Sou um pavio de rio prestes a ferver. Tanto há de se viver, cigana. Tu não se engana, tanto ainda pra chover. A cera acesa derreter. Sou um pavio de Isso era um rio ensaio. prestes a ferver. Ensaio. Bom demais, Tanto bicho. há de se viver, cigana. Tu não se engana, tanto ainda pra chover. A cera acesa derreter. Sou um pavio de rio prestes a ferver. Tanto há de se viver, cigana. Tu não se engana, tanto ainda pra chover. Porra, que música linda, bicho. Linda, né? Cara, e o registro tá muito natural, né? Tipo, e foi engraçado, quando começou a pandemia, eu liguei pra Stânio, acho que é Stânio o nome dele.
Falei, cara, sabe aquela vez que a gente gravou, que a gente ia gravar a Cigana, Vocês mas não só rolou? gravaram essa nesse A gente gravou 4. violão em voz, assim? De violão e voz só foi essa. Essa música eu tinha acabado de fazer com o Mac, tipo assim. Porra, mas esse registro tá muito lindo. E aí, e é uma das mais ouvidas. Toca na rádio lá em BH também, sabe? Tipo assim, muito especial. É uma canção muito especial. Muita gente escuta e ama muito essa música. E tem várias playlists dessa música, sabe? Isso é o que eu acho legal, porque são canções que são muito imortais, assim, sabe? Apesar de talvez os arranjos datarem, como Boca, por exemplo, né? Que data, assim, um pouco, localiza. Localiza, né? Só que elas funcionam, assim, quando eu faço no show voz e violão, todas elas funcionam, assim. Entende? Você falou que o Chico perguntou se você tinha ouvido aos vivos, é isso. Sei lá, daqui a 50 anos, talvez alguns discos do Chico, pela coisa do recorte, né? Os arranjos, que é isso, são recortes de tempo. Aquele disco jamais vai recorte algum, porque é canção, né? Hoje tá rolando, inclusive, tem 3 shows do Chico aos vivos agora com a orquestra lá em São Paulo. Ah, vai ter? Não, tá tendo hoje, amanhã, depois do manhã. Eu ia, o Chico me chamou pra eu ir. Falei, Chico, Com eu queria orquestra? tanto ir. Nossa. Queria tanto ir, mas eu tenho que ir uma entrevista pra fazer lá no Rio. E é 30 anos, né? Aos vivos. Cara, pelo amor de Deus. Passa muito rápido. Tipo assim, 1995. 95? Acho que é 95, né? E você vê que o próprio Chico, a gente falando da canção, o maior sucesso da vida dele era um violão em voz, né? Violão e voz, cara. Até hoje, aquela poder. música é icônica. O Que poder de uma tem. voz, um registro sincero de uma canção imortal, né? É isso. E eu sou isso, né? Eu fiz isso a vida inteira. Eu vim desse lugar, do voz e violão. Entende? Então, assim, eu não sou... Foi engraçado que quando eu conheci o Chico não me viu tocar violão, né? Ele viu cantar a capela. Então, quando eu mandei a música pro Chico falou assim, você vai trazer esse violonista? Aí eu falei assim, não. Ele, mas quem gravou esse violão? Eu falei, fui eu. Aí ele, então você toca violão. Então então você grava violão. Aí eu falei, tanto que eu brinquei com a minha empresária, com a Mila, porque eu sempre tive muita segurança com o meu violão. Porque eu nunca estudei violão, de fato, sabe? Eu fiz um mês de aula e pronto. Só que tem uma coisa da cantautora. Que tem uma assinatura no violão, do jeito que você faz. Exatamente. Sim. E isso é muito legal, assim, é muito... Que é uma se marca, empoderar né? disso também Sim, é legal, sim. assim, você entender que é isso, sabe? Tipo, a minha canção funciona assim, ela pode funcionar de outra maneira, ela pode. Como todas essas que eu testei funcionam, assim. Mas quando eu tô no palco sozinho, meu violão, e faço elas vão pro meu lugar, sabe? Assim, elas vão pro lugar de onde elas vieram, assim. O álbum já está sendo feito ou não? Então, ainda não, mas o conceito do álbum tá muito na minha cabeça, assim, sabe? Qual é o conceito do álbum? Daqui a anos você vai ver essa entrevista, a gente vai... É porque isso muda Isso tanto, é muito né? legal. Mas hoje, o que é o álbum da Coral pra você? Eu queria muito voltar pra Bahia, sabe? E eu tenho feito uma pesquisa muito grande da música baiana. Não só do axé music, mas do rock and roll baiano, da música erudita baiana, do samba rural baiano, do reggae, do recôncavo, sabe? Entendido a música baiana como esse mosaico mesmo, que eu acho que eu sou no fundo também, sabe? Que eu fui embebida de tudo isso, ali imersa. Só que aí tem essa coisa do violão e da voz, sabe? Que eu acho que é muito brasileiro, assim. Cara, lança duplo, entendeu? Os arranjos e o outro só os violões e Boa vozes. ideia. Porque eu tem acho... gente que gosta disso, né? Que às vezes a pessoa que vai amar uma canção, só porque ela às vezes é de um, sei lá, samba reggae, a pessoa não gosta de samba reggae, ela não consegue ouvir a canção, Sim, né? Total. E aí assim, então quero muito que o meu disco se chame Eu Sou Baiana. Não sei se vai ser esse nome, mas é um nome que diz muita coisa, que diz de um território, que diz de um lugar, de um gênero, sabe? De como eu me afirmo. E é meu primeiro disco que eu vou me apresentar, é meu TCC, sabe? É meu primeiro disco que eu vou me apresentar pro mercado. Eu já tenho coisas que eu lancei fragmentadas sobre mim, mas talvez uma coisa que trouxesse um pouco de cada coisa que eu aprendi nesse pequeno percurso, ou grande percurso de carreira que eu tenho na vida, na música, sabe? Enfim, eu tenho vários desejos, anseios e vontades. Estou aí jogando pro universo. Eu espero que esse ano eu comece. Ó, aqui, ó. A gente tá... Esse é o nosso trato, viu? Tá. Ó, 1 milhão. Vou até assinar aqui embaixo pra poder. Esse aí o Pretinho vai guardar, hein, Pretinho? Tá assinado, Pretinho. O que você diria pra você novinha aqui, com tudo que você sabe até agora? Se
pudesse dar um conselho, uma cola de futuro, fala, olha, deixa eu te contar um negócio que eu aprendi que vai facilitar a tua vida. Ai, deixa eu ver. Eu diria pra mim ter paciência, assim. Tem paciência. Eu acho que nada que eu fiz eu me arrependo de ter feito, sabe? Eu acho que as coisas... tudo que eu vivi me formou, assim, fez quem eu sou. Né? Acho que não existe uma receita. Eu sempre penso sobre isso, assim. O meu caminho, ele é meu caminho, sabe? E é isso que faz de mim eu. Não faz de mim Roberto Carlos ou Gal Costa, entendeu? E paciência faz sempre bem, né? Paciência, porque o tempo, às vezes, ele é mal compreendido, sabe? A gente tem que aprender a entender o tempo como essa dimensão que é meio maluca mesmo, assim. Às vezes, o grande tempo é um pequeno tempo é um grande tempo, então é tudo muito relativo, sabe? Eu me digo isso até hoje, sabe? Eu tenho me dito isso, acho que talvez a Coral do Futuro tá me dizendo isso hoje. Tenha paciência, sabe? Tenha paciência. Calma, respira. Calma, respira, olha pro chão, sabe? Tipo assim, olha o tanto que você caminhou, sabe? Olha o que você fez até aqui, olha onde você chegou. Eu tenho trabalhado isso em mim, assim, porque quando você fica olhando pros lados, ou pra cima, ou muito pra frente, você acaba se desequilibrando, assim. É aquilo que você falou do ponto, né? É bom você saber onde você tá caminhando, assim, o chão que você tá pisando. Olha, e perceber que alguma coisa te trouxe até aqui, sabe? E foi você. Olha, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Obrigado a você. Vai voltar aqui com 1 milhão de ouvintes mensais. Pode deixar, tá combinado. E essas coisas a gente bota no papel tem força, você sabe, né? Com certeza, não tenho dúvida, não. E agradecer também a Elo Fit dos Sonhos, por esse elo. Por esse encontro. Sim. Quando você precisar de alguma coisa aqui na Corredor 5, conte com a gente, Muito viu? obrigado. Você também. Tá? Pode contar comigo sempre. Um beijo. Um beijo também. Pretinho, que história, hein? Que história. Rapaz, foi emocionante. Sério mesmo. Família, muito obrigado por vocês ficarem até aqui assistindo. E Elo, que projeto, mais uma vez, hein? Até o próximo vídeo, família. Fui!